A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações. Nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Antes, já peço desculpas aqui, gente, estou com uma crise brava de enxaqueca aqui, então a leitura pode embaçar um pouquinho, né? Mas a gente não pode deixar de ler a palavra do Senhor para nos edificar cada vez mais, né? Lembrando que estamos no livro de Números, a segunda leitura bíblica, que é a leitura cronológica, e hoje a gente vai ver a partir do capítulo 32. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Minha, Esbom, Eleale, Sebam, Nebo e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais quando os mandei a Cades-Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse da casa de cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão, ao oriente.
Então Moisés lhes disse: Se isto fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: Como ordena meu Senhor, assim então farão os teus servos, as nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos bens e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado o meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes darei a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: O que o Senhor falou aos teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor, a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, o rei de Og, rei de Bazã, a terra com a sua cidade nos seus termos e as cidades ao seu redor. E os filhos de Gade edificaram Adbon, Atarote e Aroer, e Bet-Nimra, Bet-Aram, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, Eliale e Quiriate, e Nebom e Baal-meon, mudando-lhes o nome, e Sibna. E os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou suas aldeias e chamou-as Avote Jair. E foi-se Noba e tomou a Quenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo do seu próprio nome. Eram várias cidades, né? Embora falam de midianitas, moabitas e tal, mas na realidade era um reino com várias cidades ali, né? E olha só, né? Os filhos de Ruben, de Gades e a meia tribo de Manassés, eles olharam ali com os olhos do Senhor, né? Eles viram que a terra ali antes do Jordão era uma terra boa para o que eles faziam, né? Porque eles trabalhavam com gado, né? Com vaca, com bois, e a terra era própria para isso. Então eles já viram ali a terra que Deus prometeu, que era ali, que era aquela terra ali. Mas ao invés de já ir fazendo as suas coisas, não. Eles primeiramente fizeram o que? Foi procurar a liderança do povo
para, em comum acordo, fazer o que é certo, né? Para que qualquer coisa Moisés conversaria com Deus, né? Então conversou com Moisés primeiro e com os maiorais, né, da congregação, para saber se realmente eles poderiam fazer isso, né? Ficar ali, é, com, fazerem, né, moradia, apacentar, né, como dizem em alguns lugares, né? Se eles poderiam fazer a moradia deles ali, porque ali realmente foi a terra que Deus prometeu para eles. Eles sentiram isso em seus corações, porque tudo indicava que ali era a terra que Deus prometeu para eles, né? Mas na hora Moisés ficou meio assim, porque falou: poxa, não, calma aí, vocês vão ficar aqui e o resto do povo, vocês vão desanimar o povo que não, né, que não vai, não vão atravessar o Jordão. E eles falaram: não, a gente vai, né? O exército vai atravessar o Jordão. As famílias vão ficar aqui cuidando da cidade. Vamos edificar as casas, né? Edificar a cidade para elas, né? Para as nossas famílias, mas nós iremos com o povo. O exército irá com o povo até que todos tenham o seu lugar, né? Solidarismo, né? Solidariedade, né? Eles, embora eles acharam o seu lugar, né? Que Deus deu, mas eles não esqueceu que ali é um povo só, né? Ele não esqueceu que todos ali lutavam juntos, né? Então eles não desampararam os outros. Eles sabiam que se eles ficassem ali, os outros iriam desanimar. Poxa, atravessar o Rio Jordão, porque o Rio Jordão, né, não sei nos dias de hoje, mas na época o Rio Jordão era um rio impossível de atravessar, né? Era como um mar, então do jeito que Deus fez para o Mar Vermelho se abrir, o Rio Jordão é um outro milagre para o povo poder atravessar, ainda mais em épocas de chuva, assim, então, e o Rio Jordão é um rio lamacento, né? Ele não é tanto que na época de Naamã, por exemplo, quando foi dito a ele que para ele se curar da lepra, ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele se recusou por isso, porque ele falou: ah, e as águas de não sei da onde não são mais limpas que essas, não são melhores do que essa, mas por isso, para quebrar o orgulho de Naamã, porque o Rio Jordão são águas com mau cheiro, né? É o Rio Jordão, ele não é água potável. Então, ia ser uma luta essa travessia, né? Um exército gigantesco desse atravessar um rio dessa plenitude. E de repente, 2,5 tribos deixar de acompanhar já seria um desânimo, né? Já afetaria a coragem do povo. Mas então eles disseram: não, o exército os acompanhará até que cada um esteja em seu devido lugar, como Deus prometeu. Depois que cada um estiver em seu devido lugar, nós retornaremos às nossas casas, que já estarão aqui nos esperando, as nossas famílias já estarão aqui nos esperando, né? Então, que maravilha, né? Eles não pensaram só em si, eles pensaram num todo, né? Pensaram em suas famílias, mas também pensaram nos irmãos que iriam batalhar, também não seriam justos, né? Pois todos lutaram juntos e de repente, quando eles acharam a boa terra, eles pararem ali e os outros continuarem. Até mesmo porque eles sabem da história, né? No exército, que todos que blasfemaram também, que quiseram fazer a mesma coisa contra o Senhor ali, eles viveram por 40 anos ali no deserto. Para quê? Para que aquela geração se acabasse ali no deserto e a nova geração pudesse chegar à terra prometida, né? Quando Deus promete, Deus cumpre.
Mas se ele faz a promessa, se ele faz a promessa para aquela pessoa e aquela pessoa não andou nos caminhos dele para que ela se cumprisse, então ele espera aquela pessoa ir dormir, né, que como Jesus compara a morte com o sono profundo, e deixa para a próxima geração daquela pessoa, mas ele não deixa de cumprir sua promessa, né? Ele fala que a iniquidade pode ir até a terceira, quarta geração, mas a beneficência dele, né, a misericórdia dele vai até 1000 gerações. Então o amor de Deus não tem tamanho. Enquanto a gente segue a direção dele, enquanto a gente está no caminho dele, é, a proteção dele se mantém firme e fiel. Deus é fiel o tempo todo, né? Ele é fiel conosco o tempo todo e não há nada que desabone essa fidelidade para com ele, né? Pelo contrário, nós que somos infiéis com ele, né? Deus não se afasta de ninguém, nós é que nos afastamos. E ele se afastou aqui por quê? Porque as pessoas se afastaram dele. Então ele se retirou, né? Não é que ele se afastou, ele se retirou porque as pessoas se afastaram. Então quem se afasta primeiro são os seres humanos, né? E não Deus. A gente tem que ter isso em mente. Por Deus todos nós iríamos para o reino de Deus. Mas não é assim que funciona, né? A gente sabe que o que manda é o sentimento verdadeiro que está lá dentro do coração. E só mesmo Deus sabe. Acho que nem a gente sabe qual é o verdadeiro sentimento que a gente tem lá no fundo. Porque são tantas coisas que acontecem no dia a dia, são tantas coisas que a gente vê pelo mundo afora e volta, né? Você liga a TV, é tanta coisa, tanta maldade. Nem a gente mesmo sabe o verdadeiro sentimento que a gente tem dentro de nós. É só Deus mesmo para saber o que realmente a gente tem lá no fundo. E é isso o que faz a diferença, né? É o que tem lá no fundo. Eles esquadrinham o que vai lá no fundo mesmo. E é isso que importa para Deus. Se você está fazendo a graça, o que agrada a Deus, se você procura fazer o que agrada a Deus, né? Gente, perdão, eu não estou conseguindo me concentrar. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada por tuas palavras, por tuas mensagens, Pai. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Senhor. Manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Toca onde ela mais precisa de Ti, Senhor. Seja em que área for de sua vida, Pai. Seja na vida sentimental, seja na vida financeira, seja na vida profissional, seja na vida, seja no físico, Pai, seja no psicológico, Pai. Onde ela mais necessita de Ti, toque, Pai. Arranque esse mal em nome de Jesus, Pai. Todo o trabalho feito para essa pessoa que cai agora por terra em nome de Jesus, Senhor. Purifique-a de tudo o que não lhe pertence, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Eu peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, Pai, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.